O sol escaldava o majestoso Rancho Alvorada, propriedade do arrogante Augusto Montenegro. As arquibancadas de madeira nobre, erguidas para a prova do indomável, transbordavam de curiosos, peões e a nata da sociedade. Era um espetáculo de pura arrogância e desafio, prometendo um prêmio exorbitante a quem vencesse. No centro da vasta arena, Furacão relinchava furioso, batendo as patas no chão com raiva. O cavalo negro, de crina selvagem e olhos como brasas, era a joia mais valiosa de Augusto. Ninguém, absolutamente ninguém, havia conseguido montar aquele animal lendário. Era o pesadelo de qualquer domador. Augusto Montenegro, imponente em seu camarote privativo, erguia uma taça de uísque raro, um sorriso de escárnio no rosto. Ofereço a fortuna de 500 mil reais. Sua voz ressoava pelos alto-falantes. A quem conseguir montar meu furacão por exatos 5 minutos? A multidão explodiu em gritos e aplausos. Antes que essa emocionante história de coragem e esperança se desenrole, pedimos que deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é essencial para que possamos continuar a trazer histórias que tocam a alma, que nos lembram da força do espírito humano e dos laços que superam todas as expectativas. Domadores de todo o Brasil, famosos por sua destreza, aglomeravam-se junto ao portão da arena. Cada um trazia uma aura de invencibilidade, uma certeza presunçosa de que seria o escolhido. O dinheiro era um forte atrativo, mas a fama de domar Furacão era o verdadeiro troféu que todos almejavam. Eu já domei selvagens mais bravos no Pantanal, gritou um deles com o peito estufado e um chapéu de couro surrado. Em poucos segundos, porém, ele estava no chão empoeirado, gemendo de dor, a dignidade esmagada sob os cascos potentes de Furacão. O cavalo parecia rir, um relincho trovejante. A cada tentativa frustrada, as risadas de Augusto Montenegro, ecoando do camarote, tornavam-se mais estridentes, mais vitoriosas. Para ele, o espetáculo era um passatempo glorioso, uma reafirmação de seu poder. Uma prova de que seu dinheiro comprava tudo, exceto talvez a natureza indomável de seu cavalo. Longe do alvoroço, do lado de fora da arena, um senhor de barba alva e rosto vincado pelo tempo observava tudo em silêncio. Suas roupas, surradas, pelo uso e tingidas de poeira, revelavam uma vida de trabalho árduo. Ninguém ali conhecia Joaquim, o homem de 70 e poucos anos. Ele caminhava com passos lentos, mas firmes, como se cada movimento carregasse o peso de muitas histórias. A plateia e os peões o notavam, claro, mas apenas para tecer comentários maldosos, sussurros carregados de desprezo e risadas de escárnio sobre sua idade. Esse velho aí vai ver a competição ou o enterro dos participantes, cochichou um peão para seu colega com um riso seco e sarcástico. Duvido que aguente ficar em pé até o final, deve estar só procurando sombra, retrucou o outro, sem se preocupar em disfarçar a zombaria. Joaquim ouvia tudo, cada ofensa, cada riso debochado, mas não reagia. Ele estava acostumado a ser invisível, a ser desconsiderado. Suas costas, curvadas pela idade, guardavam não apenas o cansaço do corpo, mas também a quietude de uma alma que há muito aprendera a calar e observar. Contudo, Joaquim tinha uma razão muito clara, uma urgência que o impulsionava a estar ali. Sua amada esposa, Laura, estava em casa de cama, definhando lentamente. A doença avançava implacável e os remédios caríssimos estavam muito além de sua aposentadoria mísera. Naquela mesma manhã cinzenta, enquanto buscava um alento, em meio aos poucos trocados que tinha, ele havia encontrado um panfleto amassado no chão da farmácia. Competição de domadores, prêmio de 500 mil reais. O tempo pareceu parar. Uma luz de esperança acendeu. Ele sabia que era uma loucura, um risco imenso para alguém de sua idade, mas sabia que não podia ficar parado, inerte, esperando que a vida de Laura se esvaísse diante de seus olhos. Não havia outra opção, outro caminho a seguir. Aquele prêmio era a última chance. Quando finalmente chegou à entrada da arena e, com a voz um pouco embargada, pediu para se inscrever, o jovem encarregado da lista quase caiu na gargalhada. "O senhor quer participar? Está falando sério?"
Perguntou, mal conseguindo conter o riso que borbulhava. Quero sim, filho. Tenho meus motivos, respondeu Joaquim, com uma dignidade que contrastava com sua fragilidade aparente. O jovem, ainda zombeteiro, balançou a cabeça. Boa sorte, vô. Vai precisar de mais que isso. E anotou o nome com um desdém explícito. Na hora do anúncio dos competidores, a voz retumbante do locutor ecoou pelos alto-falantes. E o próximo desafiante, Joaquim Silva, 72 anos. A plateia irrompeu em uma gargalhada geral, um coro de risadas que parecia querer esmagar a alma do velho. Alguns aplaudiram com ironia, outros gritaram coisas cruéis, ferindo a sensibilidade. Levem ele direto para o hospital, que é para onde vai depois. Cuidado para não quebrar a bacia, vovô, que o SUS não tem vaga. As palavras eram como pedras atiradas. E então, enquanto todos riam, Joaquim tirou o chapéu surrado, os olhos marejados de uma emoção contida. Olhou para o céu azul, como se buscasse uma força invisível e sussurrou. Por você, minha Laura, por você. Era uma oração silenciosa, um pacto com o destino. O portão da arena rangeu, pesado, abrindo-se para Joaquim. Quando ele finalmente entrou, um silêncio quase sagrado tomou conta do lugar. Até o vento parecia ter parado, prendendo a respiração. Furacão, no centro do cercado, bufou alto, batendo as patas com ainda mais ferocidade. O animal já havia derrubado, humilhado e machucado 7 domadores experientes naquela tarde. Agora, encarava um homem que parecia muito mais próximo do fim da vida do que de um desafio de coragem e força. A cena era quase cômica, um confronto entre a fúria e a fragilidade. Mas o que é isso? Um velório, cochichou um rapaz da plateia, rindo alto e descaradamente. Vai dar um infarto antes mesmo de subir no cavalo, debochou outro, comendo pipoca como se assistisse a um espetáculo de circo sem a menor empatia pela situação do velho. Joaquim não olhava para os lados. Seus olhos estavam fixos no cavalo, uma intensidade que poucos ali conseguiam compreender. Cada passo seu era calmo, firme, sem pressa. Não havia hesitação em seu andar, apenas uma determinação inabalável, uma força que vinha de um lugar profundo. Ele parou a poucos metros do animal, tirou o chapéu velho com um gesto de profundo respeito. Não havia arrogância em seus gestos, nem a pressa desesperada dos outros domadores. Era como se ele estivesse ali para reencontrar um velho amigo, e não para domar uma fera. Quem é esse homem? Cochichou um dos domadores derrotados, observando a cena com os olhos arregalados de espanto. Nem sei, deve ser mais um maluco querendo aparecer na televisão, mas esse é o mais velho que já vi, respondeu outro com ponta de incredulidade. Mas Furacão não reagiu como antes. Não bufou, não atacou, não batia as patas com a fúria costumeira. Ele apenas observava Joaquim, seus olhos atentos, um brilho estranho neles, como se tentasse se lembrar de algo esquecido em suas memórias. A tensão na arena era palpável, tensa. Até mesmo o riso zombeteiro da plateia começou a diminuir, substituído por um silêncio intrigado, um suspense que se espalhava como fumaça. As pessoas se inclinavam em suas cadeiras, os murmúrios cessavam. Algo diferente estava prestes a acontecer, algo que desafiava todas as expectativas. É agora que ele morre, disse um homem atrás, em tom de desprezo, tentando quebrar a estranha calmaria que se instalara. Vamos ver se o plano de saúde dele cobre pisoteamento de cavalo bravo, riu outro, comendo pipoca em um ritmo mais lento. Joaquim estendeu a mão devagar, sem hesitação, sem medo. O cavalo, para a surpresa de todos, não recuou. Seus grandes olhos negros, antes cheios de fúria, pareciam agora curiosos, quase gentis. A respiração de todos na arena ficou presa na garganta. Com um gesto suave e preciso, o velho tocou a lateral do pescoço de Furacão. O cavalo, em vez de reagir com violência, fechou os olhos por um segundo. Um estremecimento quase imperceptível percorrendo seu corpo. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo bater dos corações. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou o próprio Augusto Montenegro, inclinando-se no camarote, os olhos arregalados à taça de uísque esquecida. Esse cavalo, ele está parado.
Furacão nunca parou para ninguém. Sua voz era de pura incredulidade. Joaquim falou baixo, em um tom quase inaudível para a plateia, mas que parecia ecoar na alma do cavalo. Você se lembra de mim, companheiro? Você se lembra de quando era um potrinho assustado e eu te ensinei a confiar? Suas palavras eram um bálsamo. Com a mesma calma inexplicável, Joaquim levou a mão até a cela. Não havia pressa em seus movimentos, cada um calculado, suave, como se houvesse um acordo silencioso, uma dança íntima entre o homem e o animal. A plateia observava, estupefata, sem entender o que se passava. Furacão, que até então havia derrubado homens fortes e orgulhosos com um simples movimento, não se mexeu, apenas respirava fundo, o corpo relaxado, como se finalmente aceitasse aquela presença, como se encontrasse um porto seguro em meio à tempestade de sua própria fúria. Isso é armação, gritou alguém da arquibancada, quebrando o encantamento. Drogaram o cavalo, só pode ser truque, acusou outro, buscando uma explicação lógica para o inexplicável. A mente humana se recusava a aceitar o que seus olhos testemunhavam. Mas nada na expressão de Joaquim indicava truque ou falsidade. Era apenas um homem velho, marcado pelas rugas do tempo e pelas dores da vida, montando um cavalo. Parecia um reencontro, uma cena retirada de um passado distante, uma memória resgatada. Quando seus pés finalmente encontraram os estribos da sela, um arrepio gélido percorreu a multidão. Ninguém ousava piscar, nem mesmo respirar fundo. Todos os olhares estavam vidrados na cena, testemunhando algo que desafiava todas as leis, da lógica e da doma. Eu não tô acreditando no que tô vendo, sussurrou um dos domadores experientes com a boca aberta em um ó perfeito, boquiaberto. Esse velho, ele tá mesmo montado no furacão? Impossível! A descrença se misturava ao espanto, o orgulho desmoronava. E então Joaquim puxou levemente as rédeas. Furacão obedeceu. Não houve coice, não houve resistência, nem um sinal de sua lendária ferocidade. O cavalo andou em círculos na arena, tranquilo, como se estivesse em seu próprio pasto, como se estivesse com a única pessoa em quem realmente confiava no mundo. As câmeras de vídeo começaram a gravar incessantemente. Os celulares foram erguidos aos milhares, registrando cada milésimo daquela cena inacreditável. Mas ninguém falava. Era como se o tempo estivesse suspenso, um feitiço de silêncio lançado sobre a multidão que assistia atônita. Até Augusto Montenegro, lá do alto de seu camarote, empalideceu. A arrogância que antes adornava seu rosto havia desaparecido por completo, substituída por uma expressão de puro choque. Sua boca, antes sempre em um sorriso de escárnio, estava ligeiramente aberta, em perplexidade. Lá de cima da cela, Joaquim olhou para a multidão. Não precisou falar alto, nem gritar. Apenas sorriu, um sorriso sereno, e disse com uma voz que parecia carregar toda a sabedoria dos anos. Disseram que ele era um monstro, mas ele só precisava de um pouco de verdade. Os domadores que antes zombavam do velho, agora se entreolhavam. O constrangimento estampado em seus rostos. A plateia, que há poucos minutos gargalhava e atirava piadas cruéis, agora estava em um silêncio reverente, absorvendo a magnitude do que testemunhavam. Um homem que parecia ter saído de um tempo esquecido, um tempo de valores puros, acabara de vencer onde todos os outros, os mais jovens e fortes, haviam falhado. Mas ninguém ainda sabia o detalhe mais importante, a revelação que estava prestes a mudar tudo. Joaquim não estava ali por fama, não estava ali por revanche contra aqueles que o humilharam. Ele tinha um motivo muito mais profundo, um laço, invisível porém inquebrável, que o impulsionava a estar montado naquele cavalo que todos chamavam de indomável. Do alto da cela, Joaquim manteve a postura ereta, uma dignidade que a idade e as dores não haviam conseguido apagar. Mesmo com o peso dos anos curvando seus ossos, seus olhos, agora úmidos de uma emoção profunda, observavam a arena como se enxergassem muito além. Enquanto a plateia ainda tentava processar o milagre que acabara de presenciar, Joaquim acariciava a crina escura de Furacão com uma delicadeza tocante. Era o gesto de quem toca um velho amigo reencontrado, um irmão de alma que finalmente retorna para casa.
E era exatamente isso que aquele momento representava. Um reencontro, uma memória viva que se desenrolava diante de todos. Uma história que transcendia a competição, o dinheiro e o orgulho, mergulhando nas profundezas de um passado esquecido, mas nunca apagado. Joaquim fechou os olhos por um instante, como se estivesse sendo transportado de volta no tempo. Décadas atrás, quando o furacão ainda era apenas um potro frágil e assustado, e ele, Joaquim, era um homem mais jovem, cheio de planos e com sua amada Laura ao lado. O silêncio que tomava conta da arena foi quebrado pela voz baixa e embargada de Joaquim. Embora suave, era forte o suficiente para atravessar a distância e alcançar os microfones, revelando uma verdade que pegou a todos de surpresa. Esse cavalo, ele não se chama Furacão, começou Joaquim com um nó na garganta. O nome dele é Trovão. A multidão murmurou confusa. Ele nasceu nas minhas mãos, recebi ele ao nascer, dei leite na mamadeira quando a mãe dele não podia. Cuidei das febres, ensinei ele a andar nos primeiros passos, a confiar em mim. Éramos inseparáveis, continuou Joaquim, a voz embargada pela emoção. Mas a vida não teve piedade. Tive que vendê-lo quando perdi minhas terras, na maior seca de todas. 399 caracteres. Nunca mais o vi. Nunca mais tive notícias do meu trovão, até hoje. As palavras de Joaquim não pareciam um discurso ensaiado. Pareciam cicatrizes antigas que finalmente se abriam, revelando uma dor profunda, mas também um amor que o tempo não conseguiu apagar. O público que antes zombava e ria, agora escutava em silêncio absoluto. Até os sorrisos sarcásticos se transformaram em olhares baixos e envergonhados. A ficha caía. A ferocidade de Furacão era o eco da sua perda, a sua indomabilidade, um grito de dor contido. No camarote, Augusto Montenegro engoliu em seco. Ele sabia que havia comprado aquele cavalo há anos de um criador anônimo, pagando uma fortuna. Mas nunca se importou em saber a história do animal. Para ele, tudo tinha um preço, inclusive seres vivos. Ao ouvir as palavras do velho, algo em sua expressão mudou. Pela primeira vez, o riso arrogante não voltava ao seu rosto. Aquele brilho de escárnio em seus olhos se apagou, substituído por uma sombra de culpa e, talvez, por um ínfimo segundo, vergonha. Um dos repórteres, posicionado na beira da arena, sussurrou para a câmera a voz embargada. Não é apenas uma montaria, isso é história viva. É emoção pura, é memória, é a redenção de um laço. A transmissão ao vivo, que parecia uma exibição de força bruta, virou um espetáculo de humanidade. Joaquim então desmontou. Os joelhos tremiam um pouco, inevitavelmente, mas Trovão se manteve ao lado dele, não como um animal domado, mas como seu guarda-costas pessoal, fiel e protetor. A multidão ainda estava em choque, processando a revelação. Um peão que antes havia zombado do velho sussurrou para o colega com a voz embargada. Acho que a gente foi longe demais com as piadas. Que vergonha. E o outro apenas assentiu, sem coragem de olhar o velho nos olhos, sentindo o peso da própria ignorância. Alguns mais sensíveis começaram a aplaudir timidamente. Outros apenas observavam em silêncio, entendendo que haviam presenciado algo raro, algo que não se compra com dinheiro, algo que transcende o tempo e as humilhações impostas pelo mundo. Caminhando lentamente, com Trovão o seguindo de perto, Joaquim aproximou-se do centro da arena. Lá, ao lado da bandeira da competição, estava o envelope com o prêmio, 500 mil reais. Uma fortuna para a maioria das pessoas, uma esperança para o velho. Um fiscal se aproximou e estendeu o envelope com hesitação, como se aquele gesto por si só não fosse suficiente para agradecer o que havia acontecido ali. O prêmio parecia pequeno diante da magnitude do momento, da emoção que preenchia o ar. Joaquim recebeu, olhou nos olhos do rapaz e disse, com a voz embargada de emoção: "Não é pelo dinheiro, é pela Laura e pelo trovão." A frase ecoou como um trovão mudo no coração de todos. Uma verdade simples e avassaladora que ninguém esperava. Ninguém na multidão sabia quem era Laura, mas naquele momento, todos sentiam que ela era a razão de tudo.
a força invisível por trás daquele milagre. O locutor da competição, com a voz também embargada, tentou retomar o controle do evento, mas não havia mais espetáculo. Tudo havia sido superado por uma verdade que nenhuma montaria anterior, nenhum domador, por mais hábil que fosse, tinha conseguido trazer. Era uma história de vida, de amor e de reencontro, que havia transformado um evento esportivo em um momento de pura humanidade. Um jornalista tentou se aproximar para perguntar mais detalhes, mas Joaquim recusou gentilmente, com um sorriso de cansaço e gratidão. Deixe eu voltar para casa. Já fiz o que precisava fazer. Laura e Trovão me esperam. E virou-se com um envelope no bolso. Sua cabeça estava erguida, os olhos fixos no horizonte, enquanto Trovão o seguia como um cão fiel, passo a passo. Nem mesmo um funcionário tentou impedi-los. Era como se a arena, antes palco de arrogância, reconhecesse que aquele velho homem havia ganhado mais que o prêmio. Havia vencido o tempo, a descrença, o preconceito e o orgulho dos poderosos. À medida que Joaquim caminhava para fora da arena, as palmas começaram aos poucos, primeiro tímidas, depois mais intensas, transformando-se em uma ovação de pé e sem fim. 109, 00, 28, 20, 000, 28, 35. Não eram aplausos por coragem física, mas por algo maior. Por amor pelos vínculos que resistem mesmo quando tudo parece perdido. Por um homem que foi humilhado e ignorado, mas que respondeu a tudo com dignidade, verdade e um afeto inabalável. Lá de cima, Augusto Montenegro ainda o observava, mas dessa vez sem um pingo de sarcasmo em seu olhar. Talvez pela primeira vez em sua vida, ele tenha aprendido o que realmente significa respeito. E o que é o verdadeiro poder, que não se compra nem se doma. O caminho de volta para casa parecia mais leve, embora o corpo de Joaquim ainda carregasse o peso dos anos e das dores do mundo. Ele segurava o envelope com firmeza, mas era o olhar que brilhava de verdade, um brilho sereno daqueles que só nasce quando se cumpre uma missão. Ao lado dele, Trovão caminhava sem cabresto, livre como sempre fora, mas agora guiado apenas pelo afeto, pela lealdade reencontrada. Nenhum deles falava, mas o silêncio entre o homem e o cavalo dizia tudo. Você voltou, pensava o animal, e você me esperou, meu Trovão, dizia o coração de Joaquim. Ao chegar em casa, a pequena porta de madeira rangeu como sempre. Laura estava deitada, frágil, com os olhos fundos pela febre e a pele pálida pelo tempo, mas uma esperança nascia em seu peito. Mas ao ouvir os passos conhecidos de Joaquim, ela virou o rosto devagar. Quando o viu ali de pé, com o envelope nas mãos e os olhos marejados, um sorriso fraco surgiu em seus lábios. Você conseguiu, meu velho, não é? Sussurrou com a voz trêmula e rouca. Joaquim apenas assentiu, sentando-se ao lado da cama, pegando a mão de Laura com delicadeza. O dinheiro está aqui, minha Rosa. Amanhã mesmo compro todos os seus remédios. A gente vai dar um jeito juntos, como sempre, contra qualquer adversidade. Ela fechou os olhos com alívio e, pela primeira vez em dias, em semanas, dormiu em paz. Joaquim ficou ali olhando para ela, como se o tempo não existisse, como se todas as lutas da vida tivessem valido apenas para proteger aquele momento de serenidade. Lá fora, Trovão pastava tranquilamente no quintal, junto ao velho cercado, de madeira que, embora parecesse prestes a cair, agora abrigava um animal que todos chamavam de indomável. Ali, no entanto, ele simplesmente era de casa, encontrando a paz que lhe havia sido tirada. No dia seguinte, a notícia da prova do indomável havia se espalhado como fogo em palha seca por toda a região. Jornais locais estampavam manchetes impactantes, como "O velho que fez o impossível" e "Laços que dinheiro nenhum compra", a história de Joaquim e Furacão. Vídeos da montaria milagrosa viralizaram nas redes sociais em questão de horas. Milhares de pessoas comentavam, expressando espanto, vergonha por seus preconceitos ou profunda admiração pela cena que haviam testemunhado. A história tocava corações em todo o país. Alguns dos que zombaram de Joaquim na arena, movidos por um misto de culpa e admiração,
Foram até sua pequena casa de madeira para pedir desculpas. A humildade do velho os confrontava, fazendo-os refletir sobre a própria arrogância e falta de respeito. Outros, mais orgulhosos, apenas evitavam passar pela rua onde morava o velho, como se pudessem apagar a memória do que haviam presenciado, com a simples negação. O impacto daquele dia, porém, era inegável, e a cidade inteira sentia a mudança no ar. Mas Joaquim não guardava rancor. Ele nunca guardou. Em sua alma pacífica, não havia espaço para sentimentos tão pequenos. Ele sabia que o mundo era duro com quem parecia frágil, e que muitas vezes as pessoas riam por medo de verem em si mesmas a própria fragilidade. Os remédios para Laura foram comprados, e a farmácia da pequena cidade, ao saber da história, comovente, recusou o pagamento. "O senhor nos ensinou mais do que qualquer remédio pode curar, senhor Joaquim", disse o farmacêutico com os olhos marejados de emoção. Laura melhorava a cada dia, as cores voltando lentamente ao seu rosto, e Joaquim voltava a sorrir devagar, um sorriso sereno, como quem aprende a respirar de novo depois de um longo período de sufoco. A esperança, que parecia ter abandonado a casa, retornava. Trovão, agora, dormia tranquilamente no quintal, deitado, na terra macia, como se finalmente tivesse reencontrado seu lugar no mundo. Não havia cerca que o segurasse, mas ele não fugia. Permanecia ali, fiel, como sempre foi, perto de quem o amava de verdade. Às vezes, o majestoso animal encostava o focinho na janela do quarto de Laura, farejando o ar, e ficava ali por horas. Como um sentinela silencioso, ele observava o sono de sua antiga dona, um elo invisível unindo os três em uma nova e inesperada rotina de paz. Dias depois, Augusto Montenegro apareceu no rancho de Joaquim. Desta vez sem câmeras, sem repórteres, apenas com um chapéu na mão e um olhar que nunca se via antes em seus olhos. Era um olhar de humildade, de alguém que havia sido confrontado com a verdade. Ele pediu desculpas, com uma voz surpreendentemente sincera. Em seguida, tentou comprar Trovão de volta, oferecendo o triplo do prêmio, uma soma ainda maior, imaginando que o dinheiro poderia apagar sua culpa e reaver o cavalo lendário. Joaquim negou com um gesto simples, mas firme. "Esse cavalo, não." "Tem preço, senhor Montenegro", disse ele com a voz carregada de uma sabedoria ancestral. "Ele é parte da minha vida, e minha vida não está à venda, nem o amor que nos une." Montenegro não insistiu. Apenas olhou o animal por alguns segundos, os olhos fixos na crina de Trovão, absorvendo a magnitude daquela recusa. Antes de ir embora, com a voz baixa e quase inaudível, disse: "O senhor me ensinou mais que qualquer domador. Obrigado." Joaquim não respondeu. Apenas observou o homem partir, carregando o peso de sua própria ignorância, e depois voltou sua atenção para Laura, que agora sentava-se à mesa para tomar café, as cores no rosto, um sorriso nos lábios. A vida estava longe de ser perfeita. As marcas do tempo e as dificuldades ainda existiam, mas havia paz. E paz para quem passou por tanta guerra e privação era mais do que suficiente. Era a recompensa por uma vida de resiliência e amor incondicional. Trovão, como se entendesse. A calma que finalmente voltava à casa soltou um relincho suave, quase como uma risada de contentamento, um som de alívio que ecoava na serenidade do quintal. Ele também sentia a paz que o amor havia trazido. No vilarejo, Joaquim passou a ser chamado de o último domador, não por ter vencido um cavalo feroz, mas por ter domado a descrença de todos, o preconceito, a arrogância. Ele havia domado corações, mostrando o verdadeiro poder do afeto. Jovens vinham pedir conselhos buscando a sabedoria daquele homem simples. Velhos choravam ao lembrar que também já foram desacreditados, e encontravam em Joaquim a esperança de que nunca é tarde para mostrar seu valor. E crianças olhavam para ele como quem olha para uma lenda viva, um herói sem capa, sem armadura, mas com uma alma que nenhum tempo conseguiu dobrar, que nenhuma dificuldade conseguiu quebrar. Um verdadeiro exemplo de força e resiliência. As semanas passaram, e Joaquim voltava à rotina com passos lentos, mas com o peito cheio de algo que,
Há tempos não sentia esperança. Laura agora sorria mais. As cores voltavam ao rosto dela aos poucos, e mesmo que a idade cobrasse seu preço, havia um novo fôlego. Cada dia era uma vitória silenciosa, um brinde à persistência e ao amor que os unia. No quintal, Trovão se tornara parte da casa. Não havia cerca que o segurasse, mas ele não fugia. Permanecia ali fiel, desfrutando da liberdade e do carinho. Muitos dos que antes zombavam, agora levavam filhos e netos para conhecer Joaquim. Ele não cobrava por palestras nem buscava a fama. Mas quando alguém perguntava como ele conseguiu domar o cavalo mais temido do país, ele apenas sorria com humildade e dizia: "Eu não domei. Eu lembrei quem ele era, e ele lembrou quem eu fui. O que nos uniu foi a memória, o afeto, a verdade do nosso laço, que o tempo e a distância não puderam apagar." Era uma resposta simples, mas carregada de uma profunda sabedoria. Uma resposta que fazia cada pessoa ali refletir sobre a importância da memória, do afeto e do poder do vínculo verdadeiro. E como esses valores, muitas vezes esquecidos na busca por riqueza e poder, são os que realmente importam na vida. Um dia, uma escola local convidou Joaquim para falar com os alunos. Ele hesitou no início, achando que não teria nada a dizer, que interessasse à juventude, que não o entenderiam. Mas foi. Levou apenas o chapéu velho e uma foto antiga. Ele, Laura e um potro recém-nascido, Trovão. Quando terminou de contar sua história, a sala estava em um silêncio absoluto. Um garoto levantou a mão timidamente e perguntou: "O senhor se sentiu velho demais para tentar, para arriscar tudo por algo tão difícil?" Sorriu e, com os olhos marejados de lembranças e gratidão, respondeu: "Todos os dias, meu filho. Todos. Os dias o cansaço batia, a descrença pesava. Mas o amor nos dá força onde achamos que só há cansaço. O amor é o motor da vida." A partir daquele dia, não havia criança naquela cidade que não soubesse quem era o velho Joaquim. Nem adulto que não tivesse repetido sua frase, carregada de uma sabedoria simples e profunda, que ecoava nos corações e mentes de todos, transformando a forma de ver o mundo. Em festas da cidade, ele era homenageado com discursos emocionados e aplausos calorosos, mas Joaquim nunca se deixou deslumbrar pela fama repentina. Ele mantinha a mesma humildade, a mesma simplicidade de sempre, um homem fiel à sua essência. "Eu não sou herói", dizia ele com um sorriso gentil. "Só sou um homem que não desistiu quando era mais fácil sentar e esperar o fim." Suas palavras eram um lembrete constante de que a verdadeira força reside na persistência e na fé inabalável. Laura ria sempre que ouvia isso, com um brilho de amor nos olhos, e dizia que ele era sim um herói, pelo menos o dela. Para ela, Joaquim tinha feito o impossível, resgatando não só a saúde, mas também a esperança em um futuro juntos, como nos velhos tempos. Certa tarde, Joaquim caminhava com a dificuldade inerente à idade até o campo que rodeava sua casa, um lugar de memórias e paz. Sentou-se num toco de árvore, já gasto pelo tempo, ao lado de Trovão, que pastava tranquilamente em sua companhia, e ficou ali, apenas olhando o horizonte, o sol se pondo no céu, pintando-o de tons alaranjados e arroxeados, tal como naquele dia inesquecível na arena. Era um momento de contemplação, de gratidão e de uma paz que parecia infinita. Ele olhou para o cavalo, para o seu Trovão, e disse em voz baixa, quase um sussurro, mas carregado de um peso de emoção: "Se eu for, antes de você, meu velho amigo, cuida dela para mim. Cuida da Laura. Ela vai precisar de você." O cavalo pareceu entender. Sem hesitar, encostou a cabeça no ombro do velho, uma demonstração de carinho e lealdade que não precisava de palavras, e ficou ali, respirando junto, em um silêncio mais eloquente do que qualquer palavra já proferida. 398 caracteres. Meses depois, a idade e a luta cobraram seu preço. Joaquim partiu, deitado em paz, com Laura adormecida ao seu lado, segurando sua mão como sempre fizeram. A cidade inteira parou para se despedir do seu último domador. O enterro foi simples, exatamente como ele queria, sem ostentação, mas cheio de pessoas,
de corações tocados. Crianças seguravam cartazes coloridos com frases simples, mas impactantes. Heróis também envelhecem, mas nunca morrem. Jovens seguravam flores do campo, colhidas com carinho. E homens e mulheres que antes riram e zombaram, agora choravam em silêncio, a vergonha se misturando à admiração e à dor da perda. A lição de Joaquim havia sido aprendida, ainda que tardia, mas a cena mais comovente foi Trovão. Ele permaneceu parado ao lado do caixão, o tempo todo imóvel com os olhos fixos, como uma sentinela de carne e memória, guardando seu amigo até o último instante, uma imagem que gravou a lealdade eterna. Depois da despedida, ninguém mais montou em Trovão. Ele viveu livre nos campos da pequena propriedade, correndo com a crina ao vento, até o fim de seus dias. Nunca foi vendido novamente, nem exibido como um troféu de vaidade, porque ele era mais que um cavalo domado. Era o símbolo vivo de algo que poucos entendem. O elo inquebrável entre almas que se reconhecem, que se amam e que se reencontram contra todas as probabilidades, superando o tempo e a dor. E assim, a história de Joaquim, o velho de 72 anos que todos riram e desacreditaram, virou lenda. Não por ter feito o impossível aos olhos dos homens, mas por ter feito o que muitos esquecem ou desistem de fazer: amar sem desistir. Em cada canto daquela cidade, seu nome era sussurrado, como um exemplo, uma inspiração. As histórias de sua coragem e, acima de tudo, de seu amor e lealdade eram contadas de geração em geração, mantendo viva a memória de um homem extraordinário. E toda vez que alguém duvidava de si por causa da idade, da fraqueza ou do desprezo dos outros, sempre havia quem dissesse com um brilho nos olhos: lembra do Joaquim? Ele também era só um velho e mudou tudo. Ele provou que a idade é só um número. Sua força estava no coração, na verdade que carregava. Se ele conseguiu, você também pode. Essa era a herança de Joaquim, um legado de fé, amor e superação, que transcendia o tempo e inspirava a todos a nunca desistirem de seus próprios sonhos. Laura, mesmo sem Joaquim, encontrou forças para continuar. O amor que compartilharam por tantos anos era uma chama que a aquecia, e a presença de Trovão em seu quintal era um lembrete constante do milagre que haviam vivido. O cavalo, em um de seus hábitos mais tocantes, continuava a encostar o focinho na janela do quarto de Laura, como prometido a Joaquim. Era seu guardião silencioso, um elo vivo com o amor que os unia, a presença que trazia paz ao coração da velha. As crianças da escola, que Joaquim havia inspirado, visitavam Laura e Trovão frequentemente, levando flores e ouvindo as histórias do último domador de boca da própria esposa e do seu fiel companheiro. Eles se tornaram os guardiões da memória de Joaquim. O rancho Alvorada de Augusto Montenegro, embora ainda majestoso, parecia ter perdido parte de seu brilho. A prova do indomável foi cancelada, pois nenhum cavalo, por mais feroz que fosse, jamais poderia superar a história de Trovão e Joaquim. Montenegro, em uma atitude rara de redenção, começou a investir em projetos sociais na região, especialmente aqueles que visavam apoiar idosos e preservar laços familiares. A história de Joaquim havia, de fato, transformado seu coração endurecido. Ele nunca mais se vangloriou de sua fortuna, e seu sorriso de escárnio foi substituído por uma expressão mais pensativa, de alguém que finalmente compreendeu que há coisas no mundo que o dinheiro jamais poderá comprar ou ditar. A lenda do velho Joaquim e de Trovão se espalhou para além da cidade. Domadores de cavalos de outros países vinham conhecer a propriedade, não para tentar domar o cavalo, mas para entender o poder do amor e da conexão genuína. Eles aprendiam que a verdadeira doma não era sobre força ou submissão, mas sobre empatia, respeito e a capacidade de ver a alma por trás da bravura. Uma lição que Joaquim, o homem simples, havia ensinado ao mundo. E para o público, o nome Furacão foi substituído pelo verdadeiro e honrado nome, Trovão. Ele não era mais o cavalo indomável do milionário, mas o cavalo fiel do velho. Joaquim, um símbolo de esperança e de reencontros inesperados. Se essa história tocou o seu coração,
não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo narrativas que nos fazem refletir sobre a vida, o amor e os milagres que acontecem quando menos esperamos. Se inscreva para não perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes e compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias de superação, de amor verdadeiro e de animais incríveis que nos ensinam mais do que imaginamos. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Vamos ver quantas pessoas também têm o coração tocado por esses laços que ultrapassam palavras e superam todas as barreiras. Muito obrigado por assistir até o fim. Sua companhia é valiosa. Continue conosco nessa jornada de histórias que inspiram e emocionam. Até a próxima narrativa, onde a vida nos surpreende com a beleza e a profundidade dos laços inquebráveis.